Olá, gente, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Carla e eu serei a professora de redação aqui do Núcleo Virtual do Uniafro neste ano de 2022. Minha primeira vez gravando, hein? Tô meio nervosa, mas assim, eu espero que eu consiga ajudá-los neste ano, tirando dúvidas sobre redação, porque é uma parte importantíssima das provas do Enem, né? E de vestibulares e etc, né? Vale 1.000 pontos no Enem, por exemplo. Então é muito importante que a gente consiga aí trabalhar este ano, que a gente se atualize, é muito importante isso também, tá? Então, mas para começar, eu vou falar de mim um pouco, para que vocês me conheçam, saibam um pouco da minha história, né? Então, meu nome é Carla, eu tenho 39 anos, tenho 2 filhas, sou divorciada, eu moro aqui em Cotia, tem uns gatinhos aqui no meu pé, tá? Eu moro em Cotia e eu sou professora da rede pública, né, estadual aqui em Cotia já há uns 12 anos, mais ou menos, sou professora de língua portuguesa. Fora isso, algo que é importante para mim, para minha história de vida, é que eu sou militante, sou de esquerda, eu faço parte do diretório do PSOL e ajudo na militância também no Sindicato dos Professores da POSP, né? E estar na Uniafro, para mim, é retribuir um pouco do que eu conquistei na vida. Tô na luta ainda, né? Como a grande maioria aí, eu tô na maioria pobre, né? Da sociedade. Então, assim, eu estou na luta e eu luto diariamente por uma educação melhor, né? Que eu acho que a educação, ela é o principal aí pra gente conquistar as coisas e pra gente conseguir o que é nosso de direito, né? Então, assim, a educação é primordial. Então, eu espero de verdade que eu possa contribuir com alguma coisa para vocês e estaremos juntos. Estou aqui também para o que der e vier, tá? Então, tá bom. Vamos começar dando umas dicas aí da redação, de estrutura. Hoje é a introdução, né? Primeira aula, mas no decorrer das aulas dos meses, aí eu vou passando direitinho. A gente vai trabalhar a introdução, na íntegra, o desenvolvimento, a conclusão, enfim. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que vale 1.000 pontos. E eles dividem em 5 critérios, né? 5 critérios de avaliação ali, essa redação. Primeiro critério é a gente entender o tema que está sendo pedido, certo? O segundo critério é o escrever sobre esse tema. O terceiro critério é a ortografia, onde engloba várias coisas que nós vamos conversar no decorrer também, pontuação, acentuação, enfim. O quarto é o conteúdo, para ver se eu tenho conteúdo, se eu fui satisfatória nesse requisito. E a quinta parte, que vale 200 também, que é a intervenção, que é a minha solução para aquela questão, aquele problema que eu mesmo levantei no meu texto, tá? Então, olha só, que louco, né? A conclusão vale 200. Então, é muito importante que seja observado isso e que seja respeitado, que tenha a intervenção no texto, tá bom? Então, tá, vamos lá começando. Vamos pensar agora na estrutura dessa redação, tá bom? Então, o texto que é pedido no Enem é o texto dissertativo argumentativo. Tem que ser uma redação dissertativa argumentativa. É um texto que nós iremos argumentar sobre determinado assunto. Normalmente a gente recebe uns textos motivadores. O que são esses textos motivadores? São textos que vão servir para nos motivar. Não é texto para a gente resumir, não é texto para a gente fazer uma análise dele, não. Ele vai servir para nos motivar, tá? Ah, mas vamos supor, no texto motivador que eu peguei tem uns dados científicos ou tem algumas estatísticas, tem alguns números ali, percentuais que eu poderia citar. Pode citar, desde que você lembre que quando você usa
um dado que foi retirado de algum lugar, que não foi você que criou, você tem que citar a fonte, né? Mas o ideal é que a gente não use nada do texto motivador, porque é um texto mesmo só para nos motivar. E eles querem saber o que a gente tem de bagagem, o que a gente tem de conhecimento de mundo, o que a gente consegue colocar ali de entendimento, tá? Então, vamos, beleza. Pegamos um texto, vários textos motivadores falando sobre o assunto, e eu vou ter que construir uma dissertação com 8 linhas no mínimo e 30 no máximo. Gente, eu sei que na hora do nervoso, você fala, eu vou escrever 8, só consigo 8 e vou fazer só isso. Gente, isso eles colocam o mínimo, que é pra gente ter uma base ali, olha, não pode ser menos que isso. Mas se a gente quer ser nota 1000, a gente tem que tentar fazer o máximo, tá? Que são as 30 linhas. Então, podemos pensar assim, um texto com 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo e terceiro parágrafo, a gente coloca para o desenvolvimento. E o último parágrafo para a conclusão. A gente pode pensar em 3 parágrafos ou 4, 2 para o desenvolvimento, tá? A introdução é a minha tese. O que é a minha tese? Eu vou colocar ali para o leitor do que eu vou falar no meu texto. Eu já apresento para ele na introdução. Eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho mais fácil e claro pra gente entender, porque tá na rotina de todo mundo. Por exemplo, eu vou escrever uma redação sobre o uso de celulares em sala de aula. Então, a minha introdução, como que eu vou começar? É muito comum vermos alunos usando celulares em sala de aula para ajudá-los na pesquisa ou na construção do conteúdo proposto pelo professor. Precisamos somente observar e nos conscientizarmos de que esse uso tem que ser adequado para o momento, tem que ser pedagógico. Ficou meio confuso, tá, gente? Eu criei aqui agora, mas assim, quem pegar o meu texto vai ver na minha introdução que eu vou falar sobre o uso de celulares em sala de aula. Eu tô falando também que é algo que acontece muito em sala de aula, né, que os alunos usam muito. Mas eu também já me posiciono. Eu falo o quê? Que é necessário que a gente tenha consciência de que deve ser usado de uma maneira adequada para o ambiente pedagógico, enfim. Então é a minha tese. Quem pegar meu texto já sabe do que eu vou falar e já sabe qual é a minha posição, inclusive. No desenvolvimento, eu vou citar os meus argumentos, né? Os exemplos, enfim. É o momento de eu argumentar sobre isso que eu tô falando. Normalmente no Enem, eles colocam temas ali que de qualquer forma tem algum problema para a sociedade, né? Então, por exemplo, o uso de celular. Qual que é o problema nas escolas? O problema é porque é usado de maneira inadequada. E em muitos momentos nos atrapalha, porque eu tô ali explicando um conteúdo e o aluno tá mexendo nas redes sociais, tá com fone de ouvido. Então, assim, é algo que ajuda muito no dia a dia do aluno e do professor, porém, se não for usado adequadamente, atrapalha. Então, é um problema. Então, eu posso apresentar esse problema. Então, são os meus argumentos. Meu argumento é que o rendimento da turma cai por conta de que muitas vezes ele não está prestando atenção no professor, ele está usando as redes sociais. Eu posso também usar um argumento de que eu posso, se eu lembrar de alguma notícia, vamos supor, teve uma notícia de que uma aluna em sala de aula estava estava num site inapropriado, que foi hackeado, sei lá, algum argumento assim. Então, olha os meus problemas, eu tô lançando meus problemas ali, que são os meus argumentos. Por fim, que é a última parte do meu texto, é a conclusão, que é a minha intervenção, que é muito importante. Por quê? Porque é onde eu vou
sugerir uma solução para o problema. Então, vamos supor. A minha conclusão, eu vou dizer o seguinte, é necessário que as escolas organizem métodos de conscientização para os alunos, para que eles saibam usar o celular de maneira adequada. O governo também poderia fornecer utensílios tecnológicos mais eficientes, como internet, equipamentos, para que seja mais eficiente mesmo esse uso de tecnologia em escolas, para que realmente beneficie na aprendizagem. E assim nós consigamos ali lidar com esse avanço tecnológico e com o avanço tecnológico e também com a adquisição de conhecimento, que seja usado em nosso benefício. Então, olha só, na minha conclusão, eu sugeri que duas entidades, vamos colocar assim, que eles intervenham de alguma forma. Qual que é a minha sugestão, então? A escola tem que ter responsabilidade, tem que conscientizar, até mesmo que nós somos os formadores, e o governo também tem responsabilidade, porque muitas vezes a escola não tem ali o preparo, não tem o amparo em relação à tecnologia suficiente. O aluno, a gente vai passar um conteúdo, não tem a tecnologia, vou pedir para fazer um trabalho, não tem internet, né? E aí o aluno fica no fone, etc. Vamos supor que eu esteja colocando no meu texto que esses são os problemas, tá? Então, é muito importante que nós colocamos uma intervenção, uma solução para o problema. E é legal também, uma dica aí, que a gente não responsabilize só uma pessoa para intervir sobre aquele assunto, que a gente cite dois órgãos, duas entidades, duas pessoas, não sei, né? Por quê? Porque as pessoas que vão fazer a correção, eles esperam que a gente tenha noção de que é um problema maior, sabe? Que não é só, problema não é, aquela criança, ela não tem educação, tá, mas é só a mãe que é o problema? Não, tem um problema ali no meio em que ela vive, tem um problema da escola, então é importante que a gente coloque isso, tá? Então a gente já pensou na estrutura, tá, gente? Aqui é um apanhadão, nós vamos trabalhar parte por parte da redação, mas pra gente começar a escrever, porque a maneira da gente praticar a redação, praticar a dissertação é escrevendo. Então, pra gente começar aí a nossa escrita, então é importante que a gente saiba dessa estrutura. Então, a estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Vamos pensar agora nos temas, né? Umas dicas importantes também sobre isso, gente. Tema de redação do Enem são assuntos baseados no país onde a gente vive, no país onde está acontecendo ali aquela avaliação. Então, vai falar de assuntos relacionados ao Brasil, tá? Então, assim, a intenção não é ficar falando assuntos de países estrangeiros, nada disso. Ah, tá acontecendo uma guerra, tava acontecendo ali, né? Tá acontecendo um conflito, Ucrânia, Rússia, tá? O que o Brasil tem a ver, como que o Brasil interviu? Pode ser que pode até cair alguma coisa relacionada a isso, desde que tenha que tenha o Brasil, que tenha o nosso país ali em alguma situação ali, como que eu posso falar? Desculpa, deu uma confusão aqui. Desde que o Brasil esteja relacionado a isso de alguma maneira. Senão, é praticamente impossível que caia sobre isso, tá? Então, os temas são relacionados a quê? A parte social, a sociedade e ambiental, tá? Política tá em alta. Olha esse ano é um ano importantíssimo na nossa história, né? Um ano de mudanças ou não, e é um ano de eleição. Então, assim, é um ano que a gente pensa, pô, vai cair isso, vou falar sobre isso. Normalmente, no Enem, eles vão fugir de assuntos relacionados à política.
Porque a política, ela gera várias divergências, vários conflitos, várias críticas, e eles não querem ser criticados. A intenção não é essa. É claro que tem assuntos que a gente pode acabar até direcionando um pouco para a política. O tema foi desigualdade social. Então eu posso citar, sim, argumentos relacionados ao governo. Mas agora um tema direcionado exatamente à política, sobre o governo atual, Não esperem isso, tá? Então vamos pensar nesses temas relacionados à sociedade, relacionados ao ambiente. Já caiu sobre desigualdade social, intolerância religiosa, já caiu sobre a lei seca. São assuntos relacionados à sociedade, tá bom? Então vamos pensar nisso. O que eu pretendo fazer aí no decorrer deste curso? É trazer temas para a gente começar a pesquisar, para que a gente tenha bagagem sobre aquele assunto, tá? Então, vamos supor, vamos colocar já como uma primeira atividade aqui para vocês. Vamos falar sobre intolerância religiosa. Foi até um tema que caiu no Enem, acho que foi 2015, não tenho certeza exatamente da data. Mas, o que vocês podem fazer já como exercício? Pesquisar na internet esse assunto em fontes confiáveis, tá? Pesquisar esse assunto e anotar no caderno alguns argumentos que vocês acham importante. Vamos supor que eu tenho 2 alunos, tem a Luana e tem o Maurício. A Luana, ela acha que ela é a favor do quê? Das pessoas se respeitarem, das pessoas respeitarem a religião do próximo e isso não ser problema, né? Ou ser algo que vá causar discórdia, agressão, enfim. Já o Maurício, ele defende a linha de que uma religião ali, ela é maioral. Vamos supor que ele seja católico ou cristão e ele acha que as pessoas têm que respeitar essa religião, que ela é a principal. E, gente, são exemplos, assim, eu tô só citando para vocês entenderem. Então a Luana, ela vai pesquisar argumentos que a favor, que ela seja a favor desses argumentos. E ela vai anotar no caderno estatísticas, algum caso, alguma notícia, algo. E o Maurício vai procurar algo que seja relacionado à opinião dele, tá? Só para vocês entenderem, mais ou menos. Então o primeiro exercício que eu peço para vocês fazerem é isso. Então a gente vai conversar de intolerância religiosa, brevemente. Anotem algumas informações sobre isso, coloquem no caderno, né, as informações que vocês achem, argumentos, né, dados, estatística, coloquem no caderno. Por quê? Para a gente desenvolver uma redação, é importante que a gente tenha argumentos, que a gente tenha informações. Eles pedem essa redação pra gente para analisar os nossos conhecimentos linguísticos, nossos conhecimentos em relação à estrutura, mas também os nossos conhecimentos em relação à atualidade, para saber se a gente sabe o que está acontecendo, para saber se a gente tem coerência com o que está acontecendo, se a gente vai sugerir uma intervenção que seja coerente, que não agrida os direitos humanos, tá? Então, é importante que a gente se atualize. Então, no decorrer do curso, eu vou fazer com vocês uma maneira da gente estudar primeiro as partes do texto. Vamos trabalhar a introdução, aprender a escrever a introdução direitinho, depois desenvolvimento e depois conclusão. Agora, é importante que a gente pesquise e que a gente leia sobre os temas, independente de vocês ainda a gente não ter aprendido ainda direitinho com a estrutura. É importante que a gente se atualize. Então, vamos começar fazendo essa pesquisa, vamos começar anotando os pontos importantes. Quem já está lendo, quem já está pesquisando, maravilhoso. Quem não tem o hábito, então vamos aproveitar essa aula para ter uma sugestão ali do que começar a pesquisar. Se cai um tema desse, você já tem alguma coisa, você já sabe alguma informação, tá? Então, o nosso exercício de toda a aula vai ser sempre
um tema pra gente pesquisar da atualidade que tá acontecendo e etc, tá? Então, gente, nessa aula aqui agora de introdução, aula inicial, foi dicas de como tem que ser essa redação, dos critérios de avaliação, tá? Mas a gente vai trabalhar detalhadamente, direitinho, o que vai acontecer no decorrer no decorrer do ano, tá? Eu que estarei ministrando as aulas, mas a gente tem uma equipe de corretores que vão acompanhar vocês aí nessa correção dessas redações, e a gente vai dar um retorno, enfim. Eu espero que a gente tenha um ano muito bacana, é um ano muito importante na história, que nós possamos ajudar ou contribuir de alguma forma aí, né, nesse momento. E o que eu mais desejo e o que eu vou tentar fazer ao máximo é ajudá-los a serem pessoas críticas e pessoas que consigam desenvolver um texto aí, apresentando sua opinião de maneira coerente, de maneira coesa, de maneira que não agrida aí, né, nenhum âmbito, nem os direitos de ninguém, humanos, etc. Tá bom, gente? Então é isso, um prazer falar com vocês hoje. Desculpa alguma coisa, tô um pouco nervosa, mas eu vou, por exemplo, no próximo momento tentar mostrar algumas coisas para vocês na tela, etc. Hoje foi só uma explanação, foi fala mesmo, tá? E daqui 15 dias eu colocarei nova aula para vocês. Então, um beijo e até o próximo momento.